Entre palavras repetidas, pede-se não usar o acento. Cara a cara, frente a frente. Correto? Nada de acento. Entre palavras repetidas. Ofereceu ajuda a, olha ele aqui de novo, a uma. Uma, minha gente, é o quê? É artigo indefinido de amiga. Se o uma é artigo indefinido, eu optei por indefinir, ou seja, não se usa artigo definido. Se usou aqui artigo indefinido, então esse a é apenas o quê? Preposição, e oferecer ajuda a. Então, se esse a é só preposição, sem acento. Estava atento a essa, a esta, ó, já falamos sobre isso. Esta, essa, antes de demonstrativos, não haverá acento. Esse a é apenas preposição, é atento a alguma coisa. Certo? Não tem como eu usar artigo antes de essa, esta, né? Você não diz, por exemplo, a esta pessoa esteve te procurando. Não dá, né? Esta pessoa, essa mensagem foi passada. Essa, esta, esses demonstrativos, eles não aceitam artigo. Daí, antes demonstrativo, se você usar um a, esse a é apenas preposição. Dedicou um capítulo a mim, ó. Nada de usar artigo antes de mim, ela, nós, você. Esses tratamentos como Sua Excelência, Vossa Excelência, eles não pedem artigo. Só preposição. É dedicar uma coisa a preposição. Correto? E a lei vigora a partir de. Na construção a partir desta, é a partir de mais o esta. Nós vimos lá, né, essas locuções femininas, né, acentuadas, mas as femininas, a beira de, a espera de, a procura de, a partir de também é uma expressão, olha aqui, ó, a partir de é uma expressão que termina em preposição, tá? Só que partir não é palavra feminina, é verbo. Por isso que você não acentua a locução a partir de, correto? Nós acentuamos aquelas expressões femininas. A espera de, a procura de, a beira de, a moda de, correto? Então, nada de acentuar a partir de. Mais exercícios aí, mais frases. Começou a falar e não parou mais. Falar é verbo. Começou a falar. É evidente que não haverá acento algum. Começou a falar. Esse a é só preposição. Se falar é verbo, com certeza nós não temos artigo aqui. Entendido? Eis a ordem a que devemos obedecer. Esse a é a preposição exigida pelo obedecer. Nós devemos obedecer a. Esse a não é o aquela. Eis a ordem a que devemos obedecer. Nós devemos obedecer a alguma coisa. Então, esse a é só preposição. Nós vimos lá em frases anteriores em que nós acentuamos o a antes do que quando esse a for demonstrativo. Concordam que aqui não é demonstrativo? Eis a ordem àquela que devemos obedecer. Não dá. A ordem àquela não dá. Correto? Então, não é pronome demonstrativo. Então, esse a que nós vimos lá, acentuado antes do que, só quando o termo anterior pede preposição a, e esse a é demonstrativo. Fora isso, sem acento. Correto? Chegou o funcionário a quem? Ó, minha gente, antes de quem, jamais. Antes de que, pode até haver o acento, se o termo anterior pedir preposição a e esse a for demonstrativo. Agora, antes de quem, jamais. Se aparecer um a antes de quem, é só um a, que é o a preposição. Correto?
apresentamos aos funcionários a nova diretoria. Esse A é só artigo de diretoria, é ou não é? Porque o que nós apresentamos aqui nessa frase? A nova diretoria. A quem? Aos... aqui é que eu tenho a preposição a. Aqui eu só tenho o artigo de diretoria. Nessa frase é apresentar alguém, algo, né? No caso aqui, a diretoria, vamos lá. É apresentar algo, no caso esse corpo, né? A diretoria, a alguém. Então esse a é só artigo de diretoria. Não há preposição aqui. Preposição só aqui. E olha aqui lugares que não aceitam artigo, né? Por exemplo, vou a, esse a é só preposição. Brasília, Curitiba, Copacabana, Paris, Portugal, Londres, são nomes de lugar que não aceitam artigo. Por exemplo, quando você usa esses lugares, como sujeito, por exemplo, iniciando lá uma frase, né? Você não usa artigo, né? A Brasília é um lugar, a Curitiba, a Copacabana é um bairro populoso, não dá. Olhem aquele confronto, né? Em relação à vinda. Quando você diz que você vem desses lugares, como é que fica? Eu venho da ou de Brasília, de Curitiba, de Copacabana, de Paris, de Portugal, de Londres. Então, cadê o artigo a aqui? É uma prova de que realmente esses lugares não pedem artigo. Então, de uma maneira prática, em relação aos lugares, isso tem sentido, né? Eu vou a Copacabana, tem acento ou não? Eu venho de Copacabana, né? Eu vou a Brasília, tem acento ou não? Brasília tem até uma forma feminina, concorda? Mas você não vem da Brasília, você vem de Brasília. Então, não aceita artigo, certo? Agora, eu vou à Bahia. Tem acento ou não? Tem, porque eu venho da Bahia. Então, Bahia realmente aceita artigo, correto? Então, isso é uma maneira prática, isso que a gente aprende na escola, uma maneira prática em relação a nomes de lugar, em relação a nomes de lugar, isso aqui tem sentido, tá? Olha aqui, ó. Peguei uma estrada que liga, olha de novo aqui tipo de construção. Curitiba a. Esse A não recebe acento algum porque Porto Alegre não pede artigo. É ou não é? Lá nós vimos a Suíça à Itália. É ligar uma coisa a. Então já pede a preposição a. Houve acento porque Itália aceita o quê? Artigo. Aqui é ligar Curitiba a. A preposição a continua. Só que Porto Alegre não aceita o quê? Artigo feminino. Logo, não haverá acento. Tranquilo? Eu venho de Porto Alegre, olha aí. Porto Alegre não aceita artigo. Correto? Peguei uma estrada que liga a Suíça a Portugal. A mesma coisa, é ligar uma coisa a outra. Só que Portugal também não aceita o quê? Artigo. É por isso que não ocorre o acento aqui. Entendido? Então, sempre observando isso. Continuando. Olha aqui agora. Acentue quando necessário. Então, anteriormente, a intenção foi mostrar esses confrontos, né, minha gente? Olha aqui, ó. Foi mostrar o seguinte. Aqui, nós acentuamos, certo? Essa é a finalidade do exercício. Aqui acentuamos todos, não é isso? Porque o termo anterior pedia a preposição, o termo seguinte aceitava artigo ou era demonstrativo. Depois, já vimos que nessas frases não havia acento, porque só aparecia um A, ou a preposição ou o artigo. A base é essa, tá? Mostramos frases em que você tem um A no singular e um termo lá no plural. Logicamente, se eu tenho um A no singular e um termo no plural, não apareceu o artigo, então já não haverá acento. Aqui, continuamos, né, nesse raciocínio. Só aparecia um A, só preposição ou só artigo, sem acento. Agora aqui a gente vai misturar, certo? Acentue quando necessário. Contração, locução, vamos lá. Comprou tudo à vista. É comprar à vista. É a tal da locução feminina, certo?
o meio que você tem de comprar as coisas é à vista, a prazo. Só que prazo é a palavra o quê? Masculina, não haverá acento. Agora, à vista é a palavra feminina, acento. Locução feminina, acento. Comer um bife à milanesa. Aqui existe acento, também é uma locução. Porque está subentendida a locução à moda de. O que é a milanesa? É a moda de Milão. É entendido? Ou você acentua a locução expressa ou subentendida. Então aqui você acentua porque ela está subentendida. A milanesa é a moda de Milão. Correto? Churrasco, a moda de... aqui é masculino, por isso que nós usamos aquela expressão lá anteriormente. Parte-se do princípio de que se eu tenho palavra masculina, eu não vou usar artigo feminino antes de palavra masculina. Nesse caso aqui, Oswaldo é masculino, só que está subentendida de novo a expressão a moda de. Então, esse A é da expressão a moda de. Acento. Às vezes ele chega atrasado. Aqui é para indicar o tempo. Vê se não é isso. Às vezes, quer dizer, de vez em quando, locução feminina. Indica tempo. Voltou à tarde também, ó, outra locução feminina que indica tempo. É feminina, acento. Sentou à mesa. Ó, segundo a norma culta, você se senta à mesa para indicar proximidade. Por educação, você se senta à mesa e não na mesa. Sobre. Não é? Então, proximidade. Correto? Locução feminina. Entrou à força dessa maneira, desse modo. Outra locução feminina. Ficou à distância de 2 metros de mim. Locução prepositiva, à distância de, à espera de, à procura de. Estava, à procura de. Mais uma locução prepositiva feminina. Acento. À medida que falava, conquistava todos. Olha a tal da expressão que indica a proporção. À medida que, a proporção que, acento. A reunião será às 10, às 3, às 4. Locução adverbial, feminina, indicando tempo, né? Às 10, às 3, às 4. A 1h, não importa, né? Expressão feminina. Às 10 horas, a 1h, locução feminina. Tranquilo? Então, acentuamos. Esse uma aqui, ó, não tem nada a ver. Importante é a palavra hora, né? Se eu acentuo às 10, eu vou acentuar às 3, às 4, às 5, a 1h, 10 horas, 3 horas. Locução feminina. A reunião será das 14 às 16. Das 14 às 16. Expressão de horas, né? Para indicar o intervalo, o que nós fazemos? De a. A reunião será de a. Para mostrar no intervalo. Como horas é palavra feminina, aceita o quê? Artigo. Daí, das, as. Que é o a preposição, mais o as, artigo da palavra horas. Leia da página 5 a... O que está subentendido? A que, continua essa expressão aqui, Leia da, de, né? É para mostrar no intervalo, de, a. Então, se é para mostrar no intervalo, a expressão é essa, de, a. Como página é a palavra feminina, você usa o quê? Artigo. Logo, artigo aqui também. Da página 5 a que? A página 10. Então, é o artigo da palavra página subentendido. Acento.
Comprou tudo a prazo. Comprou tudo a prazo. O que nós temos agora aqui? Locução feminina. Então, reparem que a finalidade é sempre mostrar esses confrontos, tá? Os exercícios vêm com essa finalidade, tá? Vimos lá uma expressão que era à vista, que era uma expressão feminina acentuada. Só que prazo é a palavra o quê? Masculina. Logo, não haverá acento algum. Correto? Comer um frango a passarinho, um bife a cavalo. Passarinho e cavalo são palavras o quê? Masculinas. Logo, não haverá acento algum. Certo? Ué, mas aí, peraí. Quando eu compro lá, quando eu como, né, um frango a passarinho, um bife a cavalo, não é a moda de? Opa! Quando você diz que eu comi um bife à milanesa, vê se não está subentendido a moda de Milão. O que é um bife à milanesa? É a moda de Milão. Um bife a Oswaldo Aranha. A moda de Oswaldo Aranha. Na época, ele lá inventou o bife. Agora, eu não posso subentender a moda aqui, né, minha gente? Frango a passarinho, a moda de passarinho. Opa, passarinho não lança moda. Um bife a cavalo, a moda de cavalo. Opa, cavalo não lança moda. É por isso que não existe acento em frango a passarinho nem em bife a cavalo. Então, quem tem aí restaurante ou vai fazer um cardápio, pelo amor de Deus, nada de acento nessas expressões, certo? Agora, as outras sim, porque existe a moda. A milanesa, mais uma vez, é a moda de Milão. Entendido? Então, um bife à milanesa, a moda de Milão. Como é feito em Milão? A Oswaldo Aranha, a moda de Oswaldo Aranha. Quer dizer, na época ele lá inventou esse churrasco. Agora, de novo. Um bife a cavalo, a moda de cavalo. O cavalo não inventa moda. Certo? Então, nada de acento nisso aí. Ele fez, às vezes, uma coisa é você dizer, ele, às vezes, como nós vimos lá na frase anterior, ele, às vezes, chega atrasado. Então, quando você diz que ele, às vezes, chega atrasado, é para indicar tempo, de vez em quando. Agora, ele fez, às vezes, isso aqui não indica tempo, não. Ele fez algo. Isso é o chamado objeto direto, que é completo sentido do verbo sem preposição. Então, aqui já não há ideia de tempo. Entendido? Ele fez algo. Então, não há acento algum. Ou, às vezes, só em expressões que indicam tempo. Às vezes, ele chega atrasado. Às vezes, ele fica preocupado. Aí sim, de vez em quando, ideia de tempo. Tá? Foi a pé. Pé, palavra masculina. Com certeza não haverá acento algum. Certo? Olha aqui de novo. A respeito de, que é uma locução prepositiva, só que respeito é a palavra o quê? Masculina, logo não haverá acento. A gente acentua essas locuções femininas. A beira de, a moda de, a espera de, certo? Femininas. A fim de, continua a locução prepositiva, só que fim é a palavra o quê? Masculina, é o fim. Logo, a fim de, sem acento. Gente, olha aqui, A medida que tomaste desagradou a todos. Esse a medida que é diferente daquele a medida que nós vimos lá na frase anterior, no confronto. Olhem para cá, A medida que falava conquistava a todos. Se lembram aí dessa frase? Vê se aqui a intenção não é mostrar uma ideia de proporção. À medida que falava, conquistava. Ele conquistava à medida que ele falava, proporcionalmente. Então, aqui a ideia de proporção, acento. Agora, aqui não há ideia de proporção, concordam? À medida que tomaste. Não há acento algum, porque não há nenhuma ideia de proporção. Correto? Mais uma vez, vão sempre observando as frases, a finalidade de estabelecer o confronto. Por que nessa expressão aqui, que é igualzinho, aqui eu acentuo, aqui eu não acentuo? Ou é caso de contração ou é caso de locução, certo? Se não é locução, não se acentua. Se a locução for masculina, não se acentua. Olha aqui, a partir de, olha aí de novo aí. É a locução prepositiva, só que partir é
verbo, sem acento. Trabalho de segunda a sexta. Olha de novo essa expressão que mostra o intervalo, né? De a. Só que segunda, esses dias, né, da semana, segunda, terça, quarta, quinta, são palavras que não aceitam o quê? Artigo. Podem reparar. Como é que a gente fala ali no dia a dia? Você não diz, segunda-feira é um dia estranho, é um dia em que eu não gosto de trabalhar. A gente não fala segunda-feira, você fala segunda-feira, terça-feira, quarta-feira é dia da aula de português, quinta-feira é dia da aula de matemática. Você fala quarta-feira, quinta-feira e não há quarta-feira, quinta-feira. Entendido? Então, não, esses dias da semana não aceitam artigo. Tanto é que se usou de a. Realmente, aí reparem que não apareceu artigo aqui, né? Não é da segunda, é de segunda. Segunda, terça, quarta, quinta são palavras que não aceitam artigo. Certo? A mesma coisa, né? Os meses de janeiro, de a. Só apareceu a expressão que indica o intervalo. Cadê o artigo? De janeiro a novembro. Porque janeiro, novembro não aceitam o quê? Artigo. Certo? Você fala o mês de janeiro, o mês de novembro, o mês de agosto, julho. Os meses, né, do ano, eles não aceitam artigo. É um fato da língua. Leio de 5 a 10. De novo, de a. Aqui não é a página 5, da página 5 à página 10, como nós vimos lá no outro exercício, na outra frase, não é isso? Da, aí você tem a preposição de, mais o artigo de página. Você está falando da página 5. Agora aqui você lê de 5 a 10, entre 5 e 10, aproximadamente. Cadê o artigo? Não tem. Então esse A é só preposição, sem acento. Tá? E o congresso se realizará a mesma coisa, de 15 a 20. De a. Esses numerais, 15 de junho, 20 de junho, os numerais também não aceitam o quê? Artigo. 15 de junho é dia tal, 20 de junho é dia disso, aquilo, aquilo outro. Não aceitam artigo. Tanto é, mais uma vez, que quando se usa essa expressão aqui, né, nesses casos, de a, só apareceu de, por que não apareceu da? Porque esses numerais não aceitam o quê? Artigo. Então, é de a sem acento. Preposição, preposição. Correto? Bom, minha gente, fechamos aqui a nossa aula. Né? Na sequência, vamos trabalhar outros assuntos importantes à comunicação profissional. Entendido? Então, na próxima a gente continua. Grande abraço.